Olá, muito bom dia a todos, um ótimo e abençoado domingo a todos nós. Hoje nós estamos aqui para a nossa série Compreendendo o que é o Espiritismo, esse que é o nosso quinto vídeo da série e também o terceiro vídeo do diálogo de Kardec com o crítico, né? Esse diálogo, que nós tínhamos uma previsão de mais ou menos 3 vídeos, vai ter que se estender um pouquinho, já que esse visitante é muito insistente e ele também está sendo um pouco difícil para Kardec para poder convencê-lo, né? Que o Espiritismo não é assim do dia para a noite, né? E quantas vezes que nós não somos assim, né? Que isso sirva também de aprendizado e de reflexão para nós. Quantas vezes a gente não é teimoso, né? Quantas vezes nós não somos teimosos diante das situações? Quantas vezes nós não acabamos sendo um pouquinho Santo Tomé? Precisamos ver para crer. Vamos lá? Continuar o diálogo. Vou retomar só o último pedacinho do diálogo anterior para darmos sequência a esse diálogo e entendermos a resposta de Kardec a seguir. O visitante responde a Kardec. Kardec havia perguntado: "E quanto o senhor pagou para apreciar tudo isso?" O visitante respondeu: "Coisa nenhuma, naturalmente." Kardec então responde uma senhora resposta: "Eis aqui então charlatães de uma espécie singular que reabilitaram este nome. Até o presente não se tinha visto ainda charlatães desinteressados. Se um certo pandego de mau gosto divertiu-se certa feita e ocasionalmente com essas manifestações, seguir-se-á daí forçosamente que todas as outras pessoas sejam embusteiras? Ademais, a troco de que por tornar-se-iam cúmplices de uma mistificação para divertir a sociedade, dirá o Senhor: admito que uma vez se preste alguém a um brinquedo, mas se essa brincadeira se prolonga por meses e anos, é que, penso eu, o mistificador está sendo mistificado. É concebível que pelo simples prazer de fazer os outros acreditarem numa coisa que sabe ser falsa, se mobilize uma pessoa horas inteiras sobre uma mesa? O prazer não pagaria o trabalho." É que ele quer dizer assim que as pessoas ficam horas ali diante daquela mesa e seria só para estar enganando outras pessoas? Será que seria compensador isso, né? Então ele quer mostrar que não, que por mais que as mesas parecessem uma coisa passageira, um engano, não, era um trabalho sério. Eles não estavam ali para enganar ninguém, não teria sentido. Antes de concluir pela fraude, é preciso, de início, perguntar-se a si mesmo que interesse poder haver na trapaça. Ora, o senhor concordará que existem posições sociais que excluem todas as suposições de embuste, pessoas cujo caráter por si só constitui garantia de probidade. Né? Para que eles estariam fazendo isso? Só para enganar as pessoas? Né? Qual que é o mérito eles teriam com isso? Coisa diversa seria se te tratasse de uma especulação, pois a ganância é a má conselheira. Admitindo-se, porém, que nesse último caso uma manobra fraudulenta seja positivamente constatada, o fato nada prova contra a realidade do princípio. Basta levar-se em conta que tudo é passível de abuso, porque se vendem vinhos falsificados, não se pode concluir que não existam vinhos verdadeiros. O Espiritismo não é a mais responsável pelos atos daqueles que abusam de seu nome, explorando do que a ciência médica, e pelos atos dos charlatões que impingem drogas ou religiões, pelos atos dos sacerdotes que abusam de seu mérito. Então ele quer mostrar para esse visitante que não é porque existem coisas que são falsas que não existem as verdadeiras, né? E nós sabemos muito bem disso, né? Que como tem pessoas que tentam enganar, né? Como ele disse, os charlatões, tem as pessoas que são honestas, que são sérias, que trabalham com seriedade. Então não pode se dizer que tem pessoas, né, que estejam abusando das mesas girantes do seu nome,
das sessões do espiritismo que não exista as sessões reais, né? As sessões que tratam da benevolência. O espiritismo, por ser coisa recente e por sua própria natureza, presta-se aos abusos. Ele, porém, fornece os meios de reconhecer, deixando claramente definido o seu verdadeiro caráter, negando toda a solidariedade aos que exploram ou desviam do seu objetivo exclusivamente moral, para transformar em ofício um instrumento de adivinhação ou de fúteis investigadores, né? Então, a Kardec já explica aqui que o espiritismo ele não concorda com esse tipo de fraude. Então, ele já oferece meios, né, para as pessoas descobrirem quando há fraude e não auxilia esses espíritos que desejam então fraudar. Uma vez que o próprio espiritismo traça os limites em que se fecha, define o que prescreve e não prescreve, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que está ou não está às suas atribuições, o que aceita, o que repudia. Errados estão os que se dão ao trabalho de estudá-los e julgam pelas aparências, pois, topando saltimbancos disfarçados em espíritas para atraírem os transeuntes, dirão gravemente: eis o que é o espiritismo. O próprio espiritismo vai ensinar a dizer o que é certo, o que é errado, o que acredita ou não, né? Afinal de contas, sobre quem recai o ridículo? Não é sobre os saltimbancos, que está no seu ofício, nem sobre o espiritismo, cuja doutrina teórica desmente semelhantes asserções, mas exatamente sobre os críticos pretensiosos, que falam daquilo que não sabem, sabendo adulteram a verdade. Os que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua própria essência, ou fazer por ignorância ou intencionalmente. No primeiro caso, existe leviandade, no segundo, existe má fé. Nesse último caso, age como certos historiadores que adulteram os fatos históricos no interesse de um partido político ou de uma opinião. Com o emprego de semelhantes meios, a miúde, o partido se desacredita e não atinge seu objetivo. Então, as pessoas que criticam sem conhecimento de causa estão tratando levianamente sobre o assunto, né, com interesse próprio. Então, isso também a gente tem que trazer para o nosso dia. Quantas vezes a gente julga sem saber, condena sem saber, né? Então, não só o espiritismo, né, sobre outros assuntos, sobre outras religiões, sobre outras questões, sobre o modo de pensar das pessoas, né? A gente tem conhecimento de causa, a gente conhece aquilo lá para poder julgar, então isso tem que servir também de reflexão para nós. Note bem, senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente provar nossas ideias, mesmo depois de a ter estudado. Não nos revoltamos absolutamente contra os que pensam como nós. Aquilo que nos torna evidente pode não se afigurar tal a outras pessoas. Cada um julga as coisas do seu ponto de vista. Do fato mais positivo, nem todos deduzem idênticas consequências. Se, por exemplo, um pintor põe no seu quadro um cavalo branco, alguém poderá dizer que o produz um mau efeito e que o cavalo preto ficaria melhor. Seria eu, entretanto, dizer que, sendo preto, o cavalo é branco. É o que faz a maior parte dos nossos adversários. Então, a gente critica muitas vezes a atitude do outro, o que o outro faz, mas a gente não vê, né, como é que o cavalo, a pessoa ela vai expor a sua ideia, a sua obra, e a gente vai criticar olhando de outra maneira. E não necessariamente que está certo ou está errado, né? Que as pessoas têm que aprender a respeitar a opinião de cada um. Em suma, cada qual é perfeitamente livre de aprovar ou desaprovar os princípios do espiritismo. As pessoas não são obrigadas a concordar com a gente que seguimos a doutrina, a concordar com o espiritismo, mas nós precisamos respeitar a opinião, né? De deduzir dele as consequências boas ou más que lhe aproverem. Mas a consciência impõe um dever a todo crítico honesto, o dever de não dizer contrário àquilo que realmente é. Ora, para isso, a primeira condição é calar sobre o que ignora.
Então a gente não pode, diante das situações, criticar aquilo que a gente não conhece, falar mal de uma coisa que a gente não conhece, e se a gente não concorda com aquela situação, é uma ideia nossa. As pessoas não precisam aceitar igual aquele, ele não precisa concordar com o espiritismo, né? Nem com as coisas que falam. Mas aquele que é honesto, né? Ele não vai dizer contrário daquilo que é, mentir, falar o que não é a verdade, né? E aí, pra gente finalizar, a resposta então do nosso visitante. Eu lhe peço para voltar às suas mesas que se movem e falam. Não poderia acontecer que fossem preparadas de antemão, né, que tivesse sido preparada antes? É sempre a questão de boa fé, a qual já dei a resposta. Quando o embuste for averiguado, eu o chamarei para o seu exame. Se encontrar fatos contestados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, entregarei os culpados ao seu açoite, declarando-lhe antes que não lhes tomarei a defesa, pois o espiritismo verdadeiro será o primeiro a repudiá-los, porque acusar os abusos é ajudar a evitá-los e prestar no serviço a doutrina, mas generalizar semelhantes acusações, lançar sobre um certo número de pessoas respeitáveis a pecha que merecem determinados indivíduos isolados é um abuso e, de certo modo, uma calúnia. Admitindo, como o senhor supõe, que as mesas estivessem preparadas, fora preciso um mecanismo assaz engenhoso para executar movimentos e ruídos tão variados. Como então não se conhece ainda o nome do hábil artifício que os confecciona, ele deveria, entretanto, desfrutar de uma grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelos 5 partes do mundo. É preciso também convir que o processo é terrivelmente engenhoso, uma vez que pode adaptar-se à primeira mesa que se tem à mão, sem que fiquem quaisquer traços exteriores. Por que será que desde Tertuliano, que já andava às voltas das mesas girantes e falantes, até a atualidade jamais alguém conseguiu vê-lo ou descrevê-lo? Então aí ele quer mostrar, né, então para esse visitante, que para isso as mesas deveriam ter sido espalhadas pelos 5 cantos aí, como ele mesmo disse, para estar preparado, né? E acusar as pessoas que usam de má fé e aquelas pessoas que trabalham honestamente pelo espiritismo é muito errado, né? Então é a mesma coisa diante das situações, né? A gente acusar sem conhecimento de causa, acusar as pessoas boas pelas atitudes das más também é muito errado. E o espiritismo vem mostrar para nós que o espiritismo, ele não quer enganar ninguém, ele não quer arrecadar dinheiro com as suas sessões, por isso que as sessões mediúnicas, como já foi falado nos nossos vídeos de estudos aqui, elas não são abertas porque são para auxílio, para trabalho, para desenvolvimento da espiritualidade. Não tem propósito nenhum de encher os olhos dos visitantes e né, o que acontece. O espiritismo ele vem para tratar a moral, para nosso melhoramento, nosso progresso espiritual, que nós possamos crescer, né, na doutrina e o nosso melhoramento aqui nessa existência, né, que a gente possa adquirir um passo a mais na nossa existência, do caminho da benevolência, do nosso progresso, certo? Semana que vem continuamos o nosso vídeo falando ainda desse diálogo que está tão difícil aqui com o nosso amigo crítico, né? E que ele sirva também para que nós possamos trazer para a nossa vida como a gente às vezes é crítico e teimoso também diante de algumas situações. Uma abençoada semana a todos nós. Deus e toda a espiritualidade esteja sempre conosco e nós com o coração e mente elevado a eles. Gratidão.